Fala galera, tudo bem? Rodrigo Farias aqui mais uma vez para a gente aí conversar um pouquinho sobre o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e dessa vez aí abordando duas disciplinas, na verdade duas que vão dar uma base para uma terceira disciplina e que sem elas aí eu diria que diminui drasticamente a tua possibilidade aí de aprovação. Então eu vou trazer alguns pontos aqui do edital que é da forma como a gente deve pensar esse concurso, como é que a gente deve chegar para esse concurso, aí tendo em vista no que foi o último concurso também já realizado, aí, levando em consideração aí pontuações que a gente deve atingir, tá? E o porquê que essas disciplinas aí são tão importantes também, tá? E sempre peço também para que se inscreva no canal, aí, ative notificações, deixe comentário aí de onde você vai fazer essa prova, de qual município você está. Isso é muito importante, tá? Para que a gente continue vindo aqui trazer conteúdos aí de relevância, tá? Eu já tenho alguns conteúdos aí que a gente tem entregue a você, algum conteúdo de quando nossas aulas eram um projeto, né? E aí eu estou disponibilizando elas alguma coisa para vocês, mas a gente também agora está gravando aí um curso totalmente atualizado com base no que são as provas da Fundatec agora em 2025. Então a gente já tem lá em torno de 70 aulas de língua portuguesa baseada em questões de língua portuguesa. Está iniciando a gravação também aí da parte de raciocínio lógico, que é muito importante. Tem algumas nuances aí que a gente tem que ter como base quando a gente trata de Fundatec. O link do curso está aqui embaixo, tá? Se aparecer um cupom de desconto ali, esse cupom de desconto ele é limitado, tá? Ele é por um tempo determinado, então se tiver algum cupom de desconto ali, aproveita, porque ele não vai ficar por muito tempo, tá bom? Tá certo? Gente, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui o edital, nós temos assim, ó, tá? Outra coisa, tá? Logo em seguida, tá? A gente vai rodar uma vinheta aqui do vídeo depois e eu já vou iniciar alguns tópicos relacionados a raciocínio lógico, tá? Aqui mesmo eu vou iniciar uma mini aula aqui que vai abrir o nosso curso também, aqui explicando algumas coisas sobre raciocínio lógico, como é que você deve pensar uma parte inicial aí de proposições, tá certo? Vamos lá. Gente, o que a gente tem que analisar aqui, tá? Eu coloco como uma ideia legal que você chegue nessa prova com pelo menos 75 pontos garantidos aí na prova objetiva. Estou tirando aqui redação, tá? Que nós temos uma pontuação aqui de 20 pontos para redação. Então, a gente vai totalizar aqui 120, né? 30 de língua portuguesa, 70 dos conhecimentos específicos e 20 aqui da redação, tá? De conhecimentos, na prova objetiva, tá? Prova de questões, eu teria aí como sugestão que você focasse em pelo menos 75 pontos, tá? E aí o que é que eu quero dizer com isso? É fundamental que você tenha uma ênfase em língua portuguesa e direcione uma boa parte do teu estudo em língua portuguesa, tá? Por isso que, inclusive, o nosso curso, um dos focos dele que a gente tem, tá? São duas disciplinas que a gente está abordando, língua portuguesa e raciocínio lógico, e são duas disciplinas importantíssimas. Língua portuguesa fala por si só, tá? Em relação à quantidade de questões. Então, nós temos aqui 30 questões de língua portuguesa. Você vai ter que fazer um acerto mínimo de 18, mas eu não me preocupo com isso, porque se você não acertar os mínimos, você não vai conseguir ter pontuação aí para disputar uma vaga, tá? Então, assim, vamos lá. Lembrando, galera que fez, por exemplo, Brigada Militar, quem fez sabe que eu acertei aí na mosca a nota de corte, tá? Eu falei ali de 33 para 34, deu exatamente isso aí. Tá? Lá no começo, um ano antes de acontecer a prova, eu falei, gente, eu não acredito que vai ser exatamente metade da pontuação vai ser suficiente para te aprovar. Então, já estou cravando aqui com muita antecedência que pelo menos 75 pontos na objetiva você tem que fazer, tá?
Já vou falar da redação, tá? Gente, então assim, ó, vamos imaginar, eu acho que até vou fazer diferente aqui, gente. Eu vou pegar isso aqui, eu vou dar um print nisso aqui e vou passar lá pro PowerPoint para eu conseguir grifar isso aqui em cima e conseguir te mostrar melhor aqui, conseguir fazer um cálculo aqui da quantidade de questões, tá? Para aí, gente, quem tive essa ideia aqui agora, eu vou fazer ao vivo aqui mesmo, tá? Deixa eu ver se eu consigo trocar minha tela. Aqui. Show. Vou fazer aqui mesmo, tá, gente? Então, para vocês verem o trabalho que dá, às vezes, fazer uma gravação, tá? Então, aqui... Show, beleza. Vai dar pra gente conseguir entender um pouco melhor aqui o que eu vou querer passar para vocês. Olha só, gente. Vamos imaginar aqui, ó, que dessas de língua portuguesa, aqui eu estou baseando no que eu acredito que vai conseguir oferecer para vocês, tá? Uma possibilidade mínima. De língua portuguesa, você não pode pensar em ir para a prova fazendo menos de 25 acertos. Certo? Não tem como você ir para a prova querendo a vaga se você fizer menos de 25 acertos, tá? Eu vou colocar aqui 25 acertos em um cenário razoável e eu vou colocar aqui o que seria um cenário ideal, tá? Para que você aí ficasse tranquilo, tá? Vamos colocar aqui 28, certo? Beleza? Vamos colocar aqui, gente, agora vamos para conhecimentos específicos. Informática dá para fazer mais, tá? Eu vou colocar aqui 10 questões como sendo algo aceitável e vamos colocar aqui, ó, até vou pegar leve, tá? Vamos colocar aqui 12 questões. Raciocínio lógico, aqui, gente, olha só, eu vou trabalhar raciocínio lógico junto com língua portuguesa e eu vou colocar dentro aqui de um cenário razoável e até tô sendo bem tranquilo que você faça 8 aqui, tá? Mas num cenário ideal, eu vou tratar essas duas aqui de língua portuguesa e raciocínio lógico para que somadas seriam 40 questões, você fizesse aqui 38, tá? Em um cenário ideal entre as duas. Ou seja, ou você poderia pegar aqui, ó, em vez de fazer 28, fazer 29, tá? E fazer 9 aqui embaixo, ou fazer 28 aqui e gabaritar raciocínio lógico. É mais fácil gabaritar raciocínio lógico do que língua portuguesa, tá? E eu tenho total confiança de que você consegue gabaritar raciocínio lógico, tá? Pelo material que a gente está fazendo para você, tá? Dá para fazer com tranquilidade e com rapidez. Então eu vou jogar aqui, gente, um cenário de 10 questões, tá? Vamos fazer um subtotal aqui só para a gente ver como é que ficou. 28, 40, 50. Aqui nós já temos 50 questões, tá? Lembrando que nós temos uma pontuação mínima total aqui de 60, certo? Então, muito tranquilo. Contabilidade geral, gente. Eu vou colocar aqui, nós temos 8. Vamos colocar aqui que você faça 5. Certo? Vamos colocar aqui até 4, tá? Porque eu sei que a galera que vai fazer a civil, ela não tem uma aptidão muito forte para contabilidade, tá? E vamos colocar aqui num cenário que seria legal, 6. Vamos pegar aqui estatística, gente. Eu estou pensando em fazer alguma coisa de estatística para vocês ainda. Vamos colocar aqui, gente. Qualquer coisa a gente aumenta depois, tá? Vamos colocar aqui 4 também. E vamos colocar aqui 6 também, tá? Eu vou trabalhar direito penal e direito processual penal como disciplinas aqui
juntas, tá? Então aqui dessas 10 que são possíveis aqui, ó, certo? Vamos fazer aqui, ó, vamos colocar aqui um cenário de 5 questões e um cenário aqui que seria o ideal que você fizesse aqui 7 questões. Vamos colocar aqui direito constitucional administrativo. Aqui eu vou jogar uma carga horária maior. Uma carga horária não, eu vou colocar uma ambição maior aqui pra gente, que dessas 10 você faça aqui pelo menos 7, tá? E que num cenário ideal você consiga fazer 9. Por que eu tô jogando essa nota tão alta para essas disciplinas? Porque são disciplinas comumente estudadas, né? E assim, se você for pegar, e aqui já vem uma dica bem importante, se você for pegar o tempo que você vai demorar para estudar direito penal e processo penal, ele é mais ou menos o dobro que você vai levar para estudar direito constitucional e direito administrativo, tá? No mínimo o dobro. Então o que eu quero dizer? São pontuações iguais. São pontuações iguais. Pontuações iguais, só que aqui você vai levar muito mais tempo para pegar esse conteúdo. Então eu aconselho você a focar primeiramente aqui. Ah, professor, mas direito penal e processo penal não é importante para a polícia? Prova não é essa questão isolada do que é importante pensando na função, é passar na prova. A pontuação, ela é a mesma, então você vai naquilo que vai te dar um custo-benefício, um trabalho menor. Então eu iria para cá, tá? Direito constitucional e direito administrativo. Direitos humanos, eu vou trabalhar aqui direitos humanos separado, também é algo mais tranquilo, só que é muita leizinha. Tá? A gente tem muita coisa picada, tá? Então, dessas 5, gente, eu vou colocar aqui, deu uma zebrinha, por exemplo, aqui você fez 2, e vamos colocar aqui dentro de um cenário ideal, vamos colocar aqui 4, tá? E legislação estatutária, a gente tem que cuidar aqui também, porque às vezes a galera enlouquece para estudar isso aqui, são leis longas, tem estratégia para estudar isso aqui, e na verdade tem muita estratégia. Isso aqui vai ser letra de lei, porque não vai ter súmula, não vai ter jurisprudência a respeito disso aqui. Então, assim, gente, é algo assim que se eu tivesse que deixar de fora, eu deixaria a legislação estatutária por ser apenas 4 questões. Então, vamos colocar aqui, gente, que você fizesse, vamos ver se vai bater isso aqui, tá? Uma, e aqui vamos colocar 3 num cenário otimista. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 25, 35, 43. Beleza? 43. 43, 51, 56, 63, 67, 68, 69. Vamos somar de novo aqui, gente. Ó, 25, 35, 43, 51, 56, 63, 67, 68, 69. O que é que eu quero dizer com vocês, gente? Que nesse cenário aqui, ó, mais tranquilo, nós não chegaríamos naquela possibilidade dos 75. E quem me conhece sabe, gente, que eu jogo muito a real do que você tem que atingir. Tá? Eu não vou ficar aqui sendo motivacional para vocês aqui, sem que... assim, ó, quando você vai... se você for escalar uma montanha, você tem que saber o desafio que você vai ter para saber o esforço que você vai precisar e a preparação que você vai precisar. Então não adianta eu chegar aqui para vocês, ó, dá para negligenciar isso ou aquilo, dá para fazer assim porque vai dar certo, porque Deus vai ajudar, e Deus quiser vai ajudar, você tem que ter muita fé nisso, só que você tem que fazer a tua parte, tá? Não adianta a gente ficar pensando assim só, dá para fazer desse jeito ou outro, tá? A gente tem que botar a mão na massa. Agora vamos para um cenário aqui, gente, mais com uma nota mais com um desafio maior, tá? 28, 40, 50.
certo? 50, 62, 62, 69. Aqui a gente já bateu aquela nota lá que a gente tinha no outro cenário. 69, só ver se está certinho, 62, 69. 69, 78, 78, 82, 85. Tá? Vamos ver de novo aqui. 50, 62, 69, 78, 78, 82, 85, tá? Então aqui, gente, nós temos 85. Veja que aqui você consegue, inclusive, tirar, né, algumas coisas aqui que daqui a pouco você achou que ficou uma nota muito alta, tá? Legislação estatutária, vamos tirar aqui 2, tá? Direito administrativo e constitucional, poxa, ficou 9 aqui, vamos colocar 8, sabe? Então, assim, ó, você pode ir reduzindo um pouco a tua meta para você ver a carga horária que você vai colocar em cima de questões de cada disciplina. Porém, a meu ver, inegociável aqui, inegociável, não tem possibilidade de você deixar de fora um estudo muito aprofundado de língua portuguesa. Aqui eu vou colocar um estudo muito aprofundado de informática. Muito cuidado com essa disciplina. Aqui tem alguns conceitos novos saindo. Logicamente que no decorrer do curso, embora a gente vá focar em língua portuguesa e raciocínio lógico, eu vou dar algumas dicas. E raciocínio lógico, tá? Então são disciplinas assim, gente, que a gente não pode negligenciar. Aqui a gente tem 55 questões, tá? É quase que a pontuação mínima que você precisa em cima dessas disciplinas. Então não dá para negligenciar. Uma coisa que a gente tem que analisar é assim, ó, se você for bem em redação, em língua portuguesa, você vai ter uma facilidade um pouquinho maior aqui na parte de redação, tá? Professor, a pontuação mínima é 12 em redação. Nem pense nessa questão aqui do 12. Eu sei o que é que você já está pensando. Você já está pensando assim, 12 eu consigo. Cara, você não pode, em hipótese alguma, pensar em fazer 12. Professor, mas eu sou um zero à esquerda em redação, sou horrível em redação. Nunca é tarde para você aprender técnica de redação e outra coisa. Talvez você não tenha ido bem em redação, não se familiarize com redação, porque você nunca pegou de verdade para querer aprender uma redação. A base para a redação, lógico que tem os aspectos técnicos, é você saber ter senso crítico, é você saber opinar sobre determinado assunto. Existe uma linha de cobrança de temas que a Fundatec gosta de cobrar, tá? Então a gente tem que estar antenado para esses temas para que você simplesmente não engula uma informação sem pensar. Aconteceu lá essa operação no Rio de Janeiro agora com as forças policiais. Beleza. O que você pensa sobre isso? Aquilo que você pensa sobre isso, você tem embasamento de dados sobre isso? Quantos mortos? Quantos policiais? Quantos fuzis foram apreendidos? Onde que aconteceu? Certo? Sem a gente aprofundar muito, mas dentro do aspecto técnico, foi uma operação bem sucedida? Por quê? Esses dados, eles são com bases em quê? Tudo isso são coisas que a gente não deve simplesmente agora ouvir uma notícia e aqui, ó, entrou aqui, saiu ali. É interessante que você já comece a gravar esses dados, saber a fonte deles, para que você use como uma argumentação, né, dentro da tua redação. Tá? Isso vai te facilitar de uma forma enorme quando você for fazer tua redação. Professor, mas eu vi que tem os modelos prontos de redação. Gente, a gente pode até ter
uma estrutura de redação, tá? Você pode ter uma estrutura de redação, essa estrutura é muito válida, a grande maioria, né? Mas você vai precisar saber discorrer sobre o assunto, tá? Você vai precisar discorrer. A gente usa muito essa questão da estrutura mais pronta. Se vem um assunto nada a ver, né? Um assunto que não tem como você ter um domínio amplo sobre ele, tá? O que é muito difícil. Tá? Eu vou dar algumas dicas aí no decorrer do curso também sobre alguns temas. É muito difícil que não seja um desses temas. Tá? Então, quanto a isso aí, vocês fiquem tranquilos também. A hora que você estuda a língua portuguesa, no meio do caminho a gente tem alguns aspectos relacionados à coesão, à coerência, e ali vai ajudar bastante para que você consiga aplicar esses conectivos aí para fazer a tua redação, tá? Então, importantíssimo a redação, gente. O que é que seria uma nota aqui mínima? O que é que seria uma nota mínima? Uma nota mínima para redação, gente, eu vou colocar aqui, ó, como 15, tá? E uma nota que seria legal para redação acima de 18, certo? Acima de 18. Dá para chegar com tranquilidade, tá? Então nós acreditamos bastante nessa possibilidade aí, tá? Gente, deixa eu ver quanto tempo nós temos de vídeo. 21. Dá pra gente conseguir passar dessa parte aí, tá? De metas, que é interessante que você tenha. Você viu que se a gente colocar essa régua muito baixa, querer negligenciar algumas disciplinas, até como língua portuguesa e raciocínio lógico, a gente vai ter alguns problemas, tá? A gente vai ter alguns problemas, então a gente tem que jogar real. Mas o lado bom é que dá pra buscar com tranquilidade. Dá pra buscar, tá? Galera, eu vou colocar uma introduçãozinha aqui, tá? Vou colocar uma introdução sobre alguns conceitos aí básicos já de raciocínio lógico, tá? Vou estar colocando também essa parte aqui ali no nosso curso aí da Polícia Civil, iniciando a parte de raciocínio lógico, tá? Reforçando mais uma vez, nosso curso está disponível aqui embaixo. Se tiver um cupom de desconto, aproveita, tá? Porque logo a gente já retira ele aí, até porque o preço ele tá bem baixo, tá com 40 e poucos % de desconto ali. Então, para você garantir, tem uma possibilidade aí de gabaritar português e raciocínio lógico, gente, vale a pena demais, tá certo? Gente, eu vou colocar uma vinheta aqui, e aí, em seguida, eu inicio uma parte aí de introdução, e como que a gente vai trabalhar a parte de raciocínio lógico, fechou? Valeu! Vamos lá, gente, então, dando início aqui à nossa parte de raciocínio lógico. E assim, língua portuguesa, normalmente a gente trabalha, a gente consegue um pouco mais direto nas questões, como para quem já acessou aí as aulas de língua portuguesa, a gente consegue pegar uma questão e já ir trabalhando em cima dela. O raciocínio lógico, até por ter uma lógica um pouco mais apurada, eu vou fazer volta e meia, tá? Algumas introduções sobre a teoria, tá? Eu não vou. Para quem me conhece sabe que eu sou extremamente objetivo. A gente vai naquilo que costuma cair para você, e a gente tem que ter aí um cuidado muito grande quando a gente trata de Fundatec, porque às vezes a gente pega, e tem muitos cursinhos bons aí no mercado,
Só que, às vezes, ele coloca na matriz dele, de raciocínio lógico, algumas coisas que a Fundatec entende como raciocínio lógico e não estão na matriz aí do teu curso. Então, como a gente vai focar na Fundatec, e a gente vai focar nas últimas questões da Fundatec, é impossível que a gente fique com alguma coisa que a Fundatec cobra sem a gente mencionar aqui, tá? Então, a gente vai se basear aí dentro dessa assertividade, que eu sei que conta demais aí para você, tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Por exemplo, a gente tem cobranças aí dentro da Fundatec de arranjo, permutação, combinação. A gente pode ter aí progressões dentro também, mas lógico que a gente vai começar dentro de uma parte do raciocínio lógico matemático, baseando em cima de proposições sobre proposições verdadeiras, falsas, e a gente vai começar já de cara a parte de negação e equivalência, já vai abordar uma parte de simbologia e posteriormente a gente vai explorando alguns outros conceitos que estão aí, que circundam isso que eu vou estar passando aí para vocês, tá certo? Gente, vamos lá? Então, eu desconfigurei um pouquinho a minha tela aqui antes para passar para vocês. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Deixa eu só ver se ficou. Beleza, ficou certinho aqui, vai dar boa. Ok. Gente, vamos lá então. A primeira coisa que eu tenho que saber é que proposições, a gente vai aprofundar melhor nisso, tá? No primeiro modo, tá? Vamos começar aí de leve. É algo que eu posso afirmar, tá? É algo que eu posso propor para você. Então não é uma pergunta. Então proposição nunca vai ser uma pergunta, tá? Vamos colocar assim, por exemplo, a frase: estudei muito. Ok? Isso é uma preposição, tá? Uma proposição, não é preposição, tá? Uma proposição em que eu consigo propor uma situação, tá? Que ocorreu, certo? Algo que eu posso dizer se aconteceu ou não, perfeito? Beleza? Tá? Mas, lógico, quando a gente coloca algumas ressalvas aqui, porque é quando a gente tem uma pergunta, tá? Um ponto de interrogação no final, isso aí não é uma proposição. Já antecipo isso, que a Fundatec adora isso aí. Estudei muito, e aí a gente sempre vai ter um conectivo, tá? Estudei muito e fui aprovado. Veja, que esse estudei muito é algo que pode ser verdadeiro ou não, tá? Isso aqui, ó, gente, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Eu posso estar mentindo. Beleza? Então isso é uma proposição. Fui aprovado também é algo que eu posso estar falando a verdade ou posso estar mentindo. E a gente vai ter sempre aí, sempre não, mas pelo menos nesses casos, a gente vai ter uma proposição, um conectivo entre as proposições, nos casos que a gente está usando o e, tá? Olha só, presta atenção nisso. Sempre pense que cada proposição a gente vai atribuir, pode atribuir simbologia, tá? Eu vou chamar como uma notação normal, eu chamar a primeira proposição de P e a segunda proposição de Q. Pode ser usado outras simbologias? Pode. Mas a gente vai começar usando essas que são as mais comuns, ok? E aí o que se costuma cobrar muito, a gente já vai cair em questões aí no nosso próximo vídeo, negação de proposições. E quando nós temos o E ele tem um padrão para que a gente estabeleça a negação. Quando nós temos o conectivo e a simbologia do E, ela é dada por isso aqui, ó. Tá? É um acento circunflexo, é um chapeuzinho. E eu quero que você assimile, faça a relação desse chapeuzinho com a letra E. Tá vendo aqui, ó? Que embaixo eu posso ter
um chapeuzinho aqui, ó. Tá? Então faça a ideia aqui de que o E a gente trabalha com um chapeuzinho na simbologia, tá? Beleza, a gente vai começando a estabelecer essas sinapses aí para que você consiga aí ali na frente ter esses gatilhos aí para conseguir aprender bem. Vamos lá. Estudei muito e fui aprovado. Sempre a negação do E, ela vai ser o ou. Então, sempre que pedir a negação quando tiver o E, a primeira coisa a gente vai colocar aqui o ou. Então, a gente vai começar trabalhando aqui negação. Ok? Beleza? E aí, o que é que a gente faz? A gente nega a primeira. Como assim nega a primeira? Qual é a negação de estudei muito? A negação de estudei muito é não estudei muito. E nega a segunda também, tá? Ou não fui. Depois a gente vai ver que a gente vai abreviar essas frases aqui, tá? Não fui aprovado. Então, isso é a negação desta primeira proposição, tá? Então, essa de baixo aqui, nós temos, então, a negação, e isso seria a resposta correta, simples assim. Na simbologia, como é que a gente representa uma proposição negada? A proposição, quando a gente trabalha com simbologia, a gente simplesmente bota esse símbolo antes da letra, tá? Vai ficar aqui, ó, não P, tá? O ou, gente, o ou, ele tem um outro símbolo. Assim como pro E, nós temos o chapeuzinho aqui, ó. Pro ou, eu quero que você assimile assim, ó, o ou como se o U ele fosse isso aqui, ó. Um V, tá? Como se fosse um V. O acento circunflexo ao contrário. Então o ou, gente, ele vai ficar isso aqui, ó. Deixa eu trocar a cor aqui para ficar certinho. Vai ficar aqui, ó. Perfeito? Certo? E o não fui aprovado, a gente vai ter o que aqui? Só que para negar ele, a gente usa esse símbolo aqui, ó. Às vezes, tá? Às vezes, a gente pode usar o símbolo do tio, tá? Então, pode ser também isso aqui, ó. Às vezes não, tá? É uma simbologia que também representa a negação, certo? Negação de uma proposição. Então, o que eu posso dizer em uma notação, independente da frase que eu faça, tá? Que a negação de P, E, que, afinal, essa simbologia aqui, ó, ela demonstra o E, a negação, ela é não, posso usar um tio, posso usar esse aqui, tá? Não P ou não que, ok? Então essa é a negação. Eu quero que você entenda que aqui a gente já está aprendendo os dois numa vez só, tá? Porque a negação do estudei muito e fui aprovado é não estudei muito ou não fui aprovado. E a negação de não estudei muito ou não fui aprovado é estudei muito e fui aprovado, tá? Então, é um e a negação do outro, ok? Certo? Então, isso aqui, gente, ó, é uma negação entre eles, tá? Sempre vai ser assim quando a gente trabalhar com o E e quando a gente trabalhar com o OU, certo?
Vou colocar um outro exemplo aqui. Vamos pensar assim. Vou começar a abreviar, tá? Não bebo ou choro. Meu Deus do céu, hein? Gente, ó, não queira achar o sentido da frase, tá? Esqueça se tem coerência ou não, certo? Esqueça se isso está razoável ou não. Olha somente os conectivos usados e a técnica correta, tá? Só isso. Não bebo ou choro. Vamos supor que eu quero a negação disso. A primeira coisa, eu vou olhar o conectivo e vou ver se eu quero a negação. Esse ou vai se transformar em e, tá? Primeira coisa, ok? Não bebo. Não bebo, eu vou ter que negar a primeira proposição, então vai ficar bebo. E a segunda eu também vou ter que negar. Choro. Qual é a negação do choro? Não choro. Então veja que eu troco o conectivo e eu nego a primeira e nego a segunda. Beleza? Então, na notação, como é que vai ficar? A primeira, ela está escrita assim. Não P ou que. Veja que eu não tenho negação aqui no que, tá? No choro. Então, por isso que não vai esse símbolo aqui. Beleza? E a resposta correta fica P. Veja que aqui estava negado, a gente tira essa negação, tá? E, que é o conectivo aqui que a gente vai estar utilizando, certo? A notação dele vai ficar isso aqui, né? E o não choro vai ter aqui o símbolozinho aqui da negação, pode ser um tio também, e a gente vai colocar aqui o que, tá? Eu não estou te enchendo de informações agora de simbologia para a gente ir aos poucos, tá? Mas só isso aqui, gente, acredite, você já faz bastantes questões sobre essa parte de negação, você já consegue cair em questões da Fundatec sobre negação, tá? Professor, não vai se explicar tabela verdade, eu sei que muita gente começa com tabela verdade, faz daqui a pouco uma confusão ali para que você chegue nisso aqui, tá? Então, assim, o nosso curso aqui voltado para raciocínio lógico, ele vai ter muito menos horas do que demais cursos, embora a gente vá colocar em torno de 70 questões, tá? Mas você vai aprender a fazer de forma rápida. Bateu o olho, vão ter questões que você vai fazê-las em 15 segundos, 10 segundos, 5 segundos, tá? Então, tu vai ter um diferencial competitivo aí para você ganhar tempo também aí na tua prova. Fechou, gente? Sem estender muito, eu vou no próximo vídeo, a gente já chegou aqui quase 40 minutos desse vídeo, eu já vou no próximo vídeo aqui trazer para vocês questões da Fundatec explorando esse tema, você vai ver que é bem de boa, bem tranquilo, e só com isso aqui você já resolve muita coisa. Fechou? Gente, forte abraço, até a próxima.